noite, irmãos. Boa noite. E vamos tentar agilizar o nosso tempo para que os irmãos também não fiquem muito cansados pelo horário. E eu acredito que a gente consiga, dentro desse período até 9 horas, fazer a conclusão. Pois bem, eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, um tema que eu já tinha pensado há bastante tempo, e tinha conversado isso até com o irmão Ezequias, e surgiu essa necessidade de eu falar sobre isso devido nós estávamos ouvindo muito isso na mídia, na televisão, esse tema, na internet, né? Então a gente tem ouvido muito sobre o tema aborto, e é o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Eu gostaria de, primeiramente, nós orássemos ao Senhor. Pode curvar sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção nesta noite. Já ouvimos a oração do Teu servo, continuando, Pai, pedir ao Senhor graça, porque é um assunto tão delicado, tão difícil, e só o Senhor pode nos ajudar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala aos nossos corações, ajuda o Teu servo, importa somente que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Nós pedimos a Tua bênção nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Está tudo certo aí, Ismael? Bom, o tema é esse aí, o cristão e a questão do aborto. Como é que a gente lida com essas questões hoje? Qual é a visão da igreja? Qual é a visão dos cristãos com relação a esse tema? Primeiramente, é muito variado, irmãos. Cada igreja tem a sua posição. A minha posição ela é muito alinhada com a da igreja presbiteriana, por exemplo. Né? A Casa de Oração, acredito que muitos irmãos também têm as suas opiniões. Mas o que eu quero tratar aqui com os irmãos é como é que nós lidamos e o que é, e principalmente, o que é o aborto. Né? Eu falo isso por quê? Porque eu ouvia falar sobre isso, mas não entendia de fato o que era. Então, as pesquisas que eu fui fazendo, eu fui tentando descobrir e me perguntava por que eles não explicam o que é? Por que eles falam muito sobre isso, mas ninguém pode falar de fato o que acontece? E a motivação maior surgiu do fato que aconteceu esse ano, né, lá em Santa Catarina, da menina de 11 anos que foi abortada. Isso comoveu bastante o Brasil, saiu nos jornais e me chamou muita atenção o caso dessa menina. Pois bem, o que nós vamos tratar aqui é esse assunto. Eu confesso aos irmãos que é um assunto delicado, é um assunto que pode ser polêmico. Então, o que eu quero passar para os irmãos aqui é aquilo que eu tenho aprendido da palavra do Senhor, as pesquisas que eu fiz, e são pesquisas variadas, são pesquisas de muitas fontes, dentre elas pesquisas de sites de justiça, como o Jus Brasil. Então, eu tenho muito cuidado em obter as fontes, para não passar dados errados aqui para os irmãos, dados passados por jornais de grande circulação na mídia, na televisão. Então, são dados que eu tenho cuidado de observar e fazer comparações para trazer para os irmãos. Bom, a definição de aborto, a gente vai encontrar várias definições aí, mas uma definição técnica é que é a interrupção de uma gestação antes de o feto atingir sua viabilidade. Isso poderia ser uma linguagem mais técnica, mas a grande realidade é que é a eliminação de um ser humano no período de vida, compreendido entre a fecundação e o nascimento. Então, aborto é literalmente um assassinato. Por quê? Porque existe a discussão de onde começa a vida, quando começa a vida. E essa discussão é uma discussão que as pessoas, tanto de um lado como de outro, os pró ou contra, não chegaram ainda a uma conclusão. Mas nós, pelo menos eu, as pessoas que são favoráveis, que são contra o aborto, nós acreditamos na concepção da vida desde o seu início. No início já há a vida, até porque quando nós contamos quantos meses, nós contamos desde o primeiro mês, são 9 meses. Então desde o primeiro mês já há a geração de uma vida. Não é um amontoado de células como muitas pessoas dizem, já é a geração de uma vida. Então a partir daí, quando se acontece o aborto, está literalmente tirando a vida de um ser humano.
Eu quero passar alguns detalhes aqui para os irmãos, até nós chegarmos onde realmente nós queremos, então eu peço um pouquinho de paciência aos irmãos. Existem pelo menos dois tipos de aborto, que é o espontâneo e o aborto induzido. O aborto espontâneo é aquele que se refere à interrupção involuntária da gravidez. Ou seja, não é porque a mulher quer, acontece. E isso é considerado uma experiência um tanto comum entre as mulheres, sendo muito frequente nos 3 primeiros meses de gravidez. Muitas vezes o aborto espontâneo acontece sem conhecimento da mulher sobre a gravidez. Nesse tipo de aborto, as motivações são variadas, sendo considerados fatores biológicos como malformação decorrente de problemas genéticos, doenças que possam interromper o desenvolvimento do embrião, idade materna avançada, hábitos impróprios para a gestação, como tabagismo, consumo de drogas, consumo excessivo de álcool, entre outros. E existe aqui aquele que é do nosso interesse tratarmos nessa noite, que é o aborto induzido, aquele que é provocado por uma ação humana, ou seja, é uma interrupção por vontade ou voluntária de uma gravidez. Esse tipo de aborto pode ocorrer por ingestão de medicamentos ou métodos mecânicos. E aí nós temos pelo menos a classificação da Organização Mundial da Saúde. Ela define o aborto seguro, que é o cuidado médico indicado pela organização, que é o aborto farmacológico, esse aborto é feito através do uso de medicamentos, e nós temos o aborto cirúrgico, que é a curetagem, usada a cureta, né? Um aparelho que eu vou mostrar depois aí para os irmãos, a dilatação e a aspiração. E depois nós vamos trabalhar isso aí mais para frente. E aí existe a questão do aborto não seguro, que é aquele que pode causar efeitos graves na mulher, aquele aborto que é feito de forma clandestina, realizado por meio de instrumentos não cirúrgicos, como cabides de ferro, agulhas, prendedores de roupas no útero, remédios abortivos sem orientação médica ou de origem duvidosa em clínicas clandestinas. Então, para vocês verem como é que é perigoso, e aí os grupos que são pró-aborto, que defendem o aborto, eles querem tirar da ilegalidade, por causa da morte, do alto número de mulheres que morrem por estar abortando em clínicas clandestinas. Vamos ver também que o aborto ele é considerado permitido em alguns casos, mas as grandes discussões elas envolvem essa questão, tirar o aborto da forma clandestina e mostrar para as mulheres que é possível fazer o aborto seguro. Pois bem, nós temos a nossa legislação. No Brasil, por exemplo, interromper a gravidez ela é crime previsto no Código Penal, artigo 124 do Código Penal. O artigo 124 ele vai tratar da detenção da mulher. E o artigo 125 e 126 do Código Penal ele vai tratar de quem provocou o aborto, ou seja, foi um médico, foi uma outra pessoa. Então tem penas aí, tem detenção e tem reclusão. A detenção vai ser uma pena mais leve, a reclusão já trata de um período de regime fechado, né? E pode ser com semiaberto, mas é uma pena mais rigorosa, né? A detenção ela não permite nem que seja em regime fechado, mas é uma detenção, é uma pena, é um crime. E nós temos aí então nós temos três exceções que a lei não vai punir a mulher que praticar o aborto, nessas 3 exceções no Brasil. A primeira delas é a anencefalia fetal, ou seja, quando o bebê nasce sem o cérebro ou parcialmente. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse tipo de aborto ele é permitido pela lei e a mulher não vai sofrer nenhum tipo de punição. Nós temos a segunda exceção, é a gravidez que coloca em risco a vida da gestante. É aquele momento em que o médico tem que decidir entre a vida da mulher e a vida do bebê. Nesse caso, é permitido. E a terceira, que é a gravidez que resulta de um estupro. Nesse caso, a mulher ela pode ir procurar um hospital e procurar o médico que vai fazer aborto. Ela não precisa levar um boletim de ocorrência, ela não precisa comprovar que foi estuprada, ela só precisa chegar lá e dizer: olha, eu quero fazer um aborto, pois fui vítima de um estupro.
o médico tem que fazer isso sem nenhum documento, sem nada. A única coisa que vai acontecer é que ela vai assinar um documento dizendo que ela está ali praticando um aborto por causa de um estupro. Mas não precisa levar boletim de ocorrência, por exemplo. A grande dificuldade das mulheres é que os hospitais se negam a fazer esse procedimento. E por que os hospitais se negam a fazer esse procedimento? Porque muitos médicos, por objeção de consciência, e isso está registrado para eles nos seus estudos, né? Isso está lá registrado, que por objeção de consciência ele pode não fazer isso. Por quê? Porque ele pode sentir um sofrimento por estar causando esse tipo de situação na mulher. E muitos médicos se recusam a fazer isso, mas aqueles que não se recusam, eles fazem, não tem punição nenhuma também. E o que acontece é que muitas mulheres que procuram os médicos, os hospitais, elas são negadas de fazer, mas a lei permite. E isso aconteceu no caso da menina de 11 anos de Santa Catarina, que ela estava já de 22 semanas, quando ela chegou no hospital, os médicos se negaram. A juíza que estava cuidando do caso disse para essa menina, para ela, e tem um vídeo, mas esse vídeo eu não vou passar aqui para os irmãos, mas a juíza ela disse assim: olha, você não consegue esperar só mais um pouquinho, não? Se você esperar só mais um pouquinho, porque daria para tirar o bebê ainda com vida e colocar para adoção ou outra situação. E os grupos pró-aborto, principalmente grupos feministas, fizeram muita pressão em cima dessa mãe para que ela fizesse o aborto, e o aborto foi feito, se eu não estou enganado, já na 29, né? 29, já era 29 meses, já é o período que ela praticou o aborto. Com 22 semanas ela estava procurando o médico, e não foi o médico, o hospital negou esse recurso. Isso saiu muito na mídia e foi muito divulgado. Esse número de abortos, e é difícil chegar na quantidade exata, porque existem os abortos que são legais e os abortos que são clandestinos, um número mais ou menos estimado. E essa pesquisa eu procurei bastante sobre isso, e de fato há muita confusão sobre isso. Mas eles chegam mais ou menos num consenso aí de que no Brasil aproximadamente 500 mil abortos, claro, clandestino, o aborto legal não é esse número tão alto. São realizados no Brasil porque a maioria dos procedimentos é feita de forma clandestina, mas reunindo o número de internações por complicações do procedimento e questionários, a estimativa é de 500 mil abortos anualmente. Aí os irmãos podem fazer a conta de quantos dá por dia ou quantos bebês morrem por hora. Vamos lá. Nós temos aqui um mapa da América Latina e vamos falar um pouco sobre essa questão da legalização. O aborto é legalizado em 4 países da América do Sul. Outros 6 permitem apenas em caso de estupro ou risco para a gestante, como é o caso do Brasil. A Colômbia se tornou o 6º país da América Latina e do Caribe, onde não é mais considerado crime até as 24 semanas de gestação. E aí eu peço aos irmãos para gravar esse número, 24 semanas de gestação. Nós vamos mostrar um pouquinho lá na frente. A Colômbia liberou agora, recente, o aborto até 24 semanas de gestação. Temos aqui então Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil, onde é proibido, mas tem exceções que liberam o aborto. Nós temos ali a Colômbia, totalmente liberada. A Argentina está legalizada, inclusive agora isso foi recente também. O Uruguai e o Chile também. Temos aí proibido, sem exceções, que é só o país Suriname. Então nós, nesse mapa aí, nós vemos como está a questão da América Latina, e isso tem avançado bastante, principalmente na Argentina. Os grupos pró-aborto têm avançado muito nesse tema e têm conseguido, as suas pautas têm sido atendidas. Pois bem, pode passar. E em 2017, o partido PSOL ele entrou com uma ação no STF, e no ano de 2018 o STF realizou uma audiência sobre a descriminalização do aborto. Em agosto de 2018 nós tivemos aí a ministra Rosa Weber, e foram vários setores da sociedade que foram chamados para um debate, para uma audiência para falar sobre o aborto, se libera ou não libera, e isso está parado no STF. Mas vamos lá, a audiência contou com a participação de especialistas que representam mais de 20 entidades para debater o tema.
A audiência foi convocada pela ministra Rosa Weber, relatora da ação por descumprimento de preceito fundamental, ADPF 442, apresentada pelo PSOL. O PSOL pede que o aborto feito até a 12ª semana de gestação não seja considerado crime. O que o partido do PSOL quer, mais os grupos feministas, é que até a 12ª semana de gestação o aborto seja liberado. Lembrando que eu quero também que os irmãos gravem um pouco esse número. 12ª semana e 24 semanas. Essa foto aqui é do aborto, que foi a comemoração dos grupos feministas, chamado grupo Onda Verde, né, na Colômbia, e essa comemoração pela conquista pelo aborto lá. E aí nessa audiência nós tivemos os grupos que são a favor, para falar, para debater, e os grupos que são contra. A favor, a médica ginecologista e obstetra Melanie Amorim disse à BBC News que defende a descriminalização. Ela disse que é necessária para reduzir a mortalidade materna e o número de abortos provocados. Segundo ela, interrupções da gestação feitas de forma insegura, que é aquele aborto clandestino que eu disse, são a 4ª principal causa de morte materna no Brasil. Outro tema também é sobre a desigualdade social. Antropólogos e sociólogos, também ouvidos pela BBC News, demonstram que a proibição do aborto tem impactos sociais ao reforçar a desigualdade entre ricos e pobres, já que as mulheres mais pobres acabam recorrendo a métodos inseguros, enquanto as que têm dinheiro podem pagar por um aborto. Isso é verdade. As mulheres que possuem dinheiro, elas vão até para fora do país ou para algum lugar que é legal e conseguem de forma muito mais rápida fazer o aborto. Já as mulheres mais pobres e negras, que eles falaram ali, já têm muita dificuldade. E existe ainda uma linha sobre o aborto, que é: se a pessoa não tem condições sociais de cuidar dessa criança, então que se aborte. Esse é o nível que nós estamos chegando. Tratados internacionais também, existe um grupo que defende que a criminalização do aborto coloca em risco direitos fundamentais estabelecidos em tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil, como o direito à privacidade, igualdade e à informação. Conflito claro aqui, porque o primeiro direito, a vida, né, Zé Antônio? E o direito à vida aqui, ele foi tirado fora. Então vamos para a privacidade, igualdade e informação, e a vida joga fora. O Estado é laico. O grupo de mulheres católicas pelo direito de decidir, que isso é um grupo dentro, ele não é um grupo que fala pela Igreja Católica, é um grupo de mulheres dissidentes da Igreja Católica que dizem o seguinte, que são a favor do aborto. O grupo de mulheres católicas pelo direito de decidir, uma ONG de proteção ao direito das mulheres, integradas por católicas, afirma que no catolicismo há incerteza sobre a questão do aborto. Além de defender que, independentemente disso, o Brasil, por ser um Estado laico, não deve ser influenciado por qualquer credo religioso. Aí nós entramos numa seara muito complicada e perigosa. Se a religião não entra, se a religião não atua, existem fatores aí, né, que podem provocar ou aumentar muitas questões perigosas no nosso país, né? Não sei se os irmãos se lembram aqui, nós falamos, não sei se eu cheguei a falar isso aqui, mas eu creio que eu falei sobre a reforma protestante, responsável, né, pelas universidades que foram criadas. Então, mesmo o Estado sendo laico, a religião ou a igreja tem um papel muito importante, fundamental. Mas tudo bem, o Estado é laico e essas mulheres dentro do catolicismo disseram isso. Nós temos aqueles que são contra o aborto, e uma das coisas é proteger o mais vulnerável. O bispo da Diocese de Rio Grande, Dom Ricardo, defende que a vida humana tem seu início na concepção e acreditamos na integralidade da vida humana desde o início da vida. O aborto é um ato desproporcional porque o feto é inocente, indefeso. O ser humano precisa desses 9 meses de proteção e a descriminalização contraria a nossa legislação, que, como eu disse agora, prevê a garantia à vida. Nesse caso, as mulheres estão pensando na vida delas, o bebê não. Em vez de descriminalizar, temos que dar condições para que essas mulheres tenham as crianças, ter políticas de auxílio. Achamos estranho que o aborto seja uma conquista, uma bandeira para ser divulgada como uma vitória. É um trauma, é um sofrimento.
E nós acreditamos que com a descriminalização estamos aumentando esse sofrimento. Existe também a decisão do Congresso. São grupos que estavam lá para debater isso. Enquanto grupos religiosos focam na definição de quando a vida começa, juristas contrários à legalização do aborto pretendem defender que não cabe ao judiciário decidir sobre esse tema. E por que eles dizem isso? Porque não é o STF que vai dizer isso. Quem vai decidir essas questões é o Parlamento, é o Congresso Nacional. Por que é o Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional ele reflete a vontade do povo. Porque nós colocamos pessoas no Congresso que vão criar leis. O STF ele vai dizer se essa lei é válida ou se ela não é. Ele vai dizer se isso é constitucional ou não. Então ele não vai dizer se o aborto pode ou não pode. Quem vai escrever sobre isso é o Congresso Nacional. São as pessoas que nós votamos, que nós elegemos, colocamos lá no Congresso, que vão criar. Bom, se passar, se a maioria, se houver a votação favorável, é porque a maioria das pessoas que nós elegemos disseram que sim ou disseram que não. Por isso os juristas defendem que não isso não pode ser feito pelo STF. Isso está parado no STF desde 2018. Seguindo em frente. Quando começa a vida? Essa doutora Zilda Arnes, ela morreu em 2010, mas eu consegui achar uma entrevista sobre ela e peguei uma parte do depoimento dela. Ela fala muita coisa, mas eu peguei só um pedacinho. E ela diz assim, e ela é médica, pediatra e sanitarista, com mais de 47 anos de experiência em saúde pública. E ela diz, sou absolutamente contra o aborto. Em primeiro lugar, sou a favor da vida e fundamento meu ponto de vista não somente na fé cristã, que era católica, mas também na ciência e em aspectos éticos e jurídicos. Já está comprovado cientificamente que o feto é um ser humano completo, desde a sua concepção. E por isso tem direito à vida, como defende o artigo 5º da Constituição Brasileira e o artigo 2º do Código Civil. Cabe ao Estado o dever de tutelar e proteger a vida do embrião ou do feto de qualquer ameaça sob pena de violação dos direitos humanos. Ela é uma médica, ela é pediatra, ela é sanitarista e ela teve grande relevância no que ela falou, nas entrevistas, quando ela foi ouvida. Então eu gostei muito desse depoimento. Então é uma pessoa que pode falar porque ela tem know-how para isso. Você segue em frente? Vamos falar um pouquinho agora da gestação. E aí lembra da 12ª semana. Eu disse para os irmãos que o grupo do PSOL, eles pedem a liberação até a 12ª semana. Na 12ª semana de gestação, os órgãos do bebê já estão formados e começam a funcionar, mas continuam a se desenvolver e amadurecer até o final da gravidez. Nesta fase da gestação, o bebê já consegue abrir a boca, bocejar, ter soluços e engolir, e se movimenta de forma ativa, mas ainda pode não ser percebido pela mulher. A placenta já está formada e o cordão umbilical começa a crescer, tornando-se mais fino e alongado. Meus irmãos, por favor, reparem nesse quadro aí, né? 1 mês, 2 meses, a 12ª semana ela vai estar aqui, né? Aqui é a 12ª semana, então ele já tem aí o desenvolvimento, já pode ver a formação desse feto. Olha como é que está a formação dele, já tem ali as perninhas, né? E já começa a bocejar, ter soluços, engolir, né? E aí vai embora. Aí nessa fase aqui, a Colômbia já liberou, pode matar, pode tirar, não tem problema, pode ir. Essa aqui eu procurei várias fotos para saber como está um bebê. Eu fiz uma pesquisa para saber como está um bebê na 6ª semana de gestação. Então, essa aí, a 6ª semana de gestação, ele está assim. O coração do feto começa a se formar durante a 5ª semana. Porém, é somente na 6ª semana que o batimento fetal começa a ter sentido
e que se torna audível ao mesmo tempo que o sistema cardiovascular ele vai se desenvolver. Então, nessa semana aí, na sexta semana, já é possível, através de aparelhos, sentir o coração do bebê bater. Sexta semana. Nessa sexta semana, pela legislação da Colômbia, e se a nossa for aprovada, já pode matar um bebê desse daí. Né? Não precisa mais escutar o coração dele. Pode passar. Aí tem um gráfico que está aí no arquivo. Esse é um gráfico, irmãos, que eu peguei ele do UOL. Né? O UOL é a mesma Folha de São Paulo. Né? Então esse gráfico ele vai mostrar aí como é que é feito o aborto. E então essa informação é deles, que são a favor do aborto. Né? Eu não peguei um gráfico que é contra o aborto, não. Eu peguei um gráfico deles. E esse gráfico, você pode ir desse para eu ler lá em cima. Nós temos algumas formas, alguns tipos de procedimentos que são feitos. Um deles é a curetagem. Após a sedação, o médico insere a cureta, uma espécie de colher sem fundo de aço, que mede cerca de 23 centímetros, no canal vaginal, fazendo com que ele chegue até o útero, com movimentos circulares, descola do útero o saco gestacional, onde fica o embrião e a placenta. Volto a repetir, quem publicou esse gráfico foi o grupo UOL. A duração é de 15 minutos e a recuperação da paciente depois da sedação é liberada a ir para casa e faz um repouso de 6 horas. Ali, ainda com a cureta, puxa pedaços desse tecido para fora da vagina. Repare bem que quando eu estava lendo esse gráfico, essa parte aqui, ó, puxa pedaços de tecido, ela me chamou muita atenção. Porque eu comecei a pensar, o que é pedaço de tecido? Por que eles não escreveram e puxa pedaços do bebê ou puxa os pedaços da criança? É porque essa informação causa impacto. Então eu fui pesquisar mais. Segunda opção, nós temos a aspiração intrauterina, que pode ser feita manual ou com um aparelho elétrico. E esse aparelho aqui, não sei se os irmãos estão vendo direitinho, é como se fosse um alicate fechado, mas ele abre. Ele está fechado ali, mas ele abre. Então ele é inserido também na primeira forma, depois da sedação. O médico insere na vagina um aspirador manual, uma espécie de seringa grande de 60 mililitros, que tem uma cânula encaixada em sua ponta. A cânula, que pode variar de 4 a 12 milímetros de espessura, chega até o útero. Quanto mais avançada a gestação, maior ela é. Ou seja, numa criança, numa gestação de 24 semanas, né, ou de 29 semanas, como era o caso daquela menina de Santa Catarina, é por aí que acontece. O médico puxa o embolo da seringa e ele suga pedaços do saco gestacional. Novamente, pedaços do saco gestacional. O leigo, como eu, ao ler essa informação, tranquilo, saco gestacional, mas eu nem sei o que é isso. Pedaços do saco gestacional. Mas eu falei, não, mas o que ele está querendo dizer de verdade? Ele puxa pedaços do bebê. Só que eles não iam colocar essa informação aí. Em seguida, se necessário, usa a cureta para fazer a limpagem do útero, para tirar o restinho de pedaço que ficou ali para tirar fora. Duração de 15 minutos. A paciente acorda da sedação, liberada para ir para casa, faz um repouso de 6 horas. A cânula, só aqui, na segunda forma, após a sedação, o médico insere uma pequena mangueira com uma cânula acoplada. A cânula é guiada até o útero e na outra ponta da mangueira há um aparelho chamado vacuômetro, onde ele vai sugar. O médico aciona o vacuômetro, que tem a função de sugar o saco gestacional por meio da cânula e da mangueira. Em seguida, se necessário, a cureta é acionada para fazer a limpeza do útero. Então, vocês vão ver logo depois como é que isso continua. Pode ir. E aí nós temos então o misoprostol, que é um remédio que é dado, indicado. Eles indicam pelo menos até a 12ª semana de gestação. A partir disso ele não é totalmente indicado, porque é um remédio que ele tem efeitos colaterais seríssimos, mas ele pode ser administrado. E o médico coloca uma grande quantidade
quantidade de medicamento na boca ou na vagina da paciente, até que o bebê seja expelido. E aí o sangramento e tudo, mas e depois, por isso que ele é indicado só 12ª semana. Mas tem mulheres que vão usar até 24 semanas, a hora que quiser. Mas tudo bem, vamos lá. E o grupo Universo, que é do grupo O, não informará quantos comprimidos são utilizados para não induzir comportamentos. Essas cápsulas quebram as fibras de colágeno do útero e fazem com que ele altere movimentos de contração e expulsão. O que ele vai tirar? Ele vai tirar a vida dessa criança antes. Esse remédio, esse comprimido, ele vai tirar a vida da criança antes. Então não tem como. Até porque se tira vivo, tem que matar. E se matar depois de tirar da barriga é crime. Então esse remédio ele vai matar o bebê antes. Dessa forma, o feto é expelido. E qual é a indicação quando isso acontece? Quando não precisa de ir para o médico colocar a cureta, fazer a aspiração uterina. O que acontece? Pode ser feito em casa, pode se tomar em casa, e depois que sair, se você ver, você pega aquilo ali, aquele monte de sangue, e joga no lixo, ou joga no vaso e dá descarga. Se for feito em casa. Muito simples, muito simples. Para amenizar as dores das contrações, analgésicos são administrados pela veia. Depois que o feto é expulso, uma curetagem costuma ser feita. De 6 horas a 7 dias, a depender de como o corpo da mulher reage à medicação. Durante o período de recuperação, a paciente permanece na clínica ou no hospital. Em outras informações que eu obtive, esse processo pode ser feito então em casa. Passadas 22 semanas, os médicos não abortam mais, porque a partir dessa idade, quando é descolado do útero, o feto não necessariamente morre imediatamente, como acontece antes do tempo. Assim, durante o aborto, é possível que esse feto, que esse bebê, ele saia com vida. Só que ele sai com vida despedaçado. Esse é o perigo. Pode passar. Depois, acho que tem, se tiver mais imagem, tem mais imagem, não sei se é o vídeo. Isso. Gráfico, depois do gráfico. Bem, vamos lá. A sucção curetagem do aborto de 9 semanas do feto. Vou deixar os irmãos observar um pouco isso aí. Olha aí, a cureta, ou a cânula. Passo 1. 2, ele colocou, ele encontrou, ele tirou e saiu assim. Dá um zoom aí, é forte a imagem, dá um zoom aí, Ismael. É mais ou menos isso aí. Só para os irmãos terem uma ideia, você consegue voltar naquele gráfico dos bebês lá, que tem aquela sequência? Só para os irmãos terem uma ideia. A menina de 11 anos de Santa Catarina, só para mostrar aqui para vocês. Olha os pedaços. É assim, irmãos. Não tem uma linguagem mais simples para mostrar isso não. É isso que acontece. Aqui, ó. 29 semanas. 27. Vou botar aqui nas 22 semanas, quando ela chegou lá para dar entrada, mas aí ela foi segura no abrigo. E depois que ela foi lá, mas vamos botar mais ou menos aqui, ó. Olha como é que estava o bebê dessa menina. Vocês acham que ele saiu como? Ele desapareceu assim, ó. Sumiu, desapareceu. Por que a juíza falou com ela? Segura um pouquinho. E olha que a juíza não é contra o aborto, irmãos. A juíza que está sendo até processada, ela não é contra o aborto. E ela virou para a menina de 11 anos e disse: segura mais um pouquinho. Quando o grupo Intercept descobriu isso, publicou e complicou a vida dessa juíza. Porque ela queria o quê? Olha, já está grande. Segura um pouquinho que dá para tirar e dá para sobreviver. E a mãe da menina foi pressionada por grupos feministas e abortistas. Não, você tem que tirar. Só que o que não informaram para nós, quando surgiu essa notícia, eu acredito que muitos irmãos tenham tido acesso a isso, é que quando disseram assim, menina de 11 anos é estuprada, nós começamos a pensar, esse estuprador, que homem terrível.
homem terrível, quem é esse cara? Só que a reportagem que saiu em todos os jornais, ela não mostrou quem era o estuprador. Até um outro grupo, um outro jornal ir lá e dizer assim: olha, o estuprador possivelmente, segundo o delegado que fez as investigações, é um garoto de 13 anos de idade, em que possivelmente pelo aquilo que ele conseguiu ver dentro daquela casa, era um relacionamento consentido. Só que a mãe responderia por isso. A mãe responderia: então, se você faz um aborto, acaba com aquilo tudo, fica tudo certo. Só que se a justiça descobre, responsável legal, tutelar, a mãe e o pai ficaram tudo quieto. Então, o pai dessa criança, que foi morta já depois de 22 semanas, era um menino de 13 anos de idade. Logo, não pode ser considerado um criminoso. Ele cometeu apenas um ato infracional, não pode ser julgado como um adulto. Então, não pode receber a pena de um estuprador. É um ato infracional. Pois bem, pode seguir lá. Agora nós vamos ao primeiro vídeo. E vamos lá, vamos ver isso aí. Eu acho que é vídeo 1, Ismael. Para tentar pegar uma pasta aí. Vídeo. Nós temos 2 vídeos e eu vou exibir o primeiro vídeo. E segundo um site que eu li, o aborto dessa menina de 11 anos foi feito mais ou menos igual a esse que vai ser mostrado aqui. Irmãos, eu não quero aqui chocar ninguém. Eu só quero mostrar a realidade da coisa, como é feito. O que eu não concordo é que as informações sejam escondidas das pessoas. Se estão debatendo, se estão querendo legalizar isso no nosso país, temos que ver como é feito. Para ver, para as pessoas que nós vamos eleger, se nós perguntamos a esse camarada se é a favor ou contra. Porque nos nossos valores e princípios cristãos, nós somos a favor da vida. Utilizados para matar o bebê até a 24ª semana de gestação. Essa fase do bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim, feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher e após alargar o canal vaginal. Você vai ouvir agora para os procedimentos utilizados para Tá travando aí? Eu tenho esse vídeo, matar o bebê até a 24ª semana de Tenta diminuir a resolução dele ali, para ver se isso aqui para 360 aí, isso aí. Aí volta no início aqui vai. Você vai ouvir agora os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher e, após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a mãe pode ser confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. Estou terminando isso aqui.
apenas a cultura da morte. Abraça. Aí a pergunta é: o vídeo é verdade? E nós vamos pesquisar se o vídeo é verdade. Nós vamos pesquisar se isso realmente é verdade. E aí eu vou procurar, é verdadeiro ou falso esse vídeo, essas informações que estão ali. E você não encontra alguém, algum site, algum grupo desmentindo essa versão. Lógico que eu fui procurar. Eu não sou sensacionalista. Eu quero saber a verdade. O que importa é a verdade. E o que mais me assustou é saber, ninguém desmentiu isso. Ninguém disse que isso era mentira. E eu colocava várias informações, irmãos. Médicos, psicólogos, abortistas, grupos feministas. Eu quero que essa informação seja desmentida. Eu quero que o que essa deputada federal de Santa Catarina, deputada estadual de Santa Catarina está falando, seja sensacionalismo da parte dela. Mas não é. E segundo um site que eu acabei de ler, isso foi feito na menina de 11 anos em Santa Catarina, que foi vítima de um estupro. Mas eu falei, não, eu quero saber. E aí eu fui fazer várias pesquisas, como foi feito o aborto da menina de 11 anos. Você pode botar aí, você pode abrir 10 sites e só vai dizer o seguinte: o aborto foi feito com sucesso. Como? Não tem. E é interesse deles divulgar como foi feito? É óbvio e lógico que não. Não tem ninguém falando. Mas foi desse jeito que foi feito. Pode botar aí, vamos deixar o segundo vídeo para depois, mas pode botar a próxima imagem aí. Nós estamos caminhando para o encerramento. Só para os irmãos pensarem a respeito disso aí. Esses médicos, eles usaram 2 doses letais contra o bebê de 7 meses, o bebê de Santa Catarina tinha 7 meses de gestação em Santa Catarina. Então esse é o procedimento, o mesmo procedimento é usado no corredor da morte nos Estados Unidos para sacrificar animais. De acordo com uma fonte ligada ao hospital, de acordo com uma fonte que trabalha no hospital, o aborto da menina de 11 anos, grávida de 7 meses em Santa Catarina, a equipe médica realizou o assassinato, que teve que aplicar 2 injeções letais no bebê para conseguir matá-lo no ventre. Ou seja, primeiro tem que matar para depois tirar. A minha pergunta é: vai ter que ser tirado? Vai. Por que não tirar com vida? Ele vai ter que sair. Por que tirar morto e não com vida? O trauma já está estabelecido. Agora é só decidir, vamos tirar com vida ou vamos matar primeiro para depois tirar? Não vai ficar lá dentro. Vai ter que ser tirado. Essa é a pergunta. Pois bem, impactos psicológicos. O Estado, o jornal Estado de Minas, um jornal conhecido do Estado de Minas Gerais, diz o seguinte: são possibilidades, não é regra, são possibilidades do que pode acontecer e não do que pode ou não acontecer, mas é provável que isso aconteça devido aos estudos, às pesquisas que foram feitas. Aborto deixa sequelas psicológicas. Depressão, transtorno bipolar e culpa são alguns dos transtornos emocionais vividos por mulheres que interrompem uma gravidez. Se não tem apoio psicológico, elas podem buscar consolo no álcool, nas drogas, dizem especialistas. Gazeta do Povo: o peso da perda, o impacto do aborto na saúde mental das mulheres. Depois eu quero voltar a esse tema. E a BBC Brasil, ela diz o seguinte: trauma psicológico do aborto pode durar até 5 anos. Pode passar o próximo slide aí? Vamos lá, ele já é o final. Volta do vídeo, então coloca aqui no segundo vídeo. Vamos mostrar o segundo vídeo aí que a gente já vai para o final. Você pode adiantar até 1 minuto e 45. Vamos começar a ver em 1 minuto e 45.
Isso aqui é depoimento de um médico que, pode tapar só um minutinho, esse Dr. Bernard, ele, segundo ele, né, e as informações que eu pude buscar sobre isso, ele é responsável, ele mesmo fala isso de forma indireta, por 75 mil abortos na maior clínica de aborto do mundo. E ele fazia isso. Ele diretamente, ele disse, ele vai dizer, se você conseguir ler a legenda, está um pouco rápido, mas ele mesmo vai dizer que já fez 5 mil abortos. Mas o tempo passou, ele descobriu, ele viu os métodos que foram avançando em ultrassonografia e ele foi vendo que o que ele estava fazendo era errado. Então ele vai dar um depoimento, vai mostrar um vídeo real, isso é um filme que também tem, sobre como o aborto é feito. Então, esse doutor, ele vai dizer, o fundador da Liga de Ação Nacional dos Direitos de Aborto. Vamos lá. Abortion Rights Action League, and for a period of 2 years, I was the director of the largest abortion clinic in the world. I bear ultimate responsibility for over 75,000 abortions. But over the past 10 years, I've changed my mind on the acceptability of abortion, owing to the immense technological advances which have been made in the field of obstetrics and fetology. Advances such as ultrasound imaging, fetal heart monitoring, and fetoscopy, which have allowed us now to perceive, without question, the unmistakable humanity of the unborn child. Now, for the first time, we're going to see a film made with real-time ultrasound imaging. Imagens de ultrassom em tempo real, de um aborto de 12 semanas. Real, isso aí, ó. Dá pausa aí, Israel. Ó, ele vai mostrar o seguinte, que o tubo de sucção já foi inserido. E o bebê, ele vai começar a se movimentar, tentando se proteger daquele tubo, que vai sugar ele. Presta atenção, vamos ver se consegue ver ali a imagem ali. Which is now over here, moves toward the child. The child will rear away from him and undergo much more violent, much more agitated movements. The child is now moving in a much more purposeful manner. Its orientation changes from time to time. It is rearing again here. Now the suction tip has not actually... O tubo ainda não tocou na criança, ela está fugindo daqui. Extremely agitated and moving in a violent manner. But the child is now moved back to the profile view, and the suction tip is flashing once again across the screen. You can see the tip moving back and forth as the abortionist seeks the child's body. Once again, we see the child's mouth. Talvez se você quiser ver esse vídeo no seu celular ou em casa, talvez você vai conseguir ver. Mas aqui, ali, onde ele está mostrando, é a criança com a boca aberta. Mais uma vez, vemos a criança de boca aberta. Pode prosseguir. Um grito silencioso neste quadro congelado particular. Esse é o grito silencioso de uma criança ameaçada com sua extinção iminente. Ou seja, ela está tentando se proteger. O aborto passa a ser visto como um método contraceptivo, porque eu só quero ter um bônus dessa liberdade sexual. Eu não quero assumir um bônus, que é me responsabilizar pelos meus próprios atos. I fought for the choice to have children. I was one. Pode dar pausa, Israel. Veja bem, é complicado, irmãos. É sensível, E a pergunta que se faz é: as pessoas, as mulheres devem fazer um aborto? Deixa eu citar uma experiência, algo que eu vi durante meu tempo de vida. Eu poderia ser fruto de um aborto. Meus irmãos sabem que eu sou adotivo. Poderia ter sido fruto. Mas o pior, que a minha, não posso dizer que seja mãe, porque ela não tentou abortar, mas ela queria fazer pior. Ela queria me jogar dentro do Rio Marinho. E não é conversa fiada isso, porque outras pessoas já me contaram isso. Então, ainda bem que meu pai e minha mãe me contou, senão teria tomado um susto muito grande. Mas ela queria jogar, ou seja, depois de ter, vamos jogar no rio para acabar com a situação. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Veja bem, uma jovem, uma adolescente,
nós vimos muito isso, sei que os irmãos já viram muito isso. Está namorando. Aí vamos supor que ela engravida. Aí fica aquela situação terrível. Aí os pais vão brigar, e briga daqui, e briga daqui. O que você fez? Você não poderia ter feito isso é horrível, vira aquela confusão de família e tal, o que vai fazer? E eu nunca chegou até mim, de um pai ou de uma mãe, das pessoas que eu vi que aconteceram isso, dos pais ou a própria pessoa abortar. Falar assim, não, então vamos abortar que vai resolver. Não vi isso. E vira aquela confusão, aquele clima chato, a menina engravidou antes do casamento, a igreja fala, o povo fala, fica aquela coisa horrível e tal. E a confusão está estabelecida na família, o clima está chato, né? Aquela coisa toda, agora como é que vai fazer, menino novo, engravidou e tal. Mas o que mais me chamou a atenção foi que depois desse processo doloroso, chato, complicado, onde julgamentos vieram de todos os lados, os pais, você não vai morar em casa, eu não quero te ver mais, você vai morar com não sei o quê, essa coisa toda. O que mais me impressionou foi que depois que essas pessoas tiveram a criança, os primeiros a olhar para essa criança e falar bem assim, bebezinho do vovô, bebezinho da vovó. Estou errado? Porque quando pega o bebê na mão, porque quando pega o bebê nos braços, porque quando olha aquela carinha, irmãos, a coisa muda. E o que nós não vamos saber, e não existem pesquisas e ninguém pesquisa sobre isso, é que é um trauma, mas qual trauma é maior? E aí nós não vamos encontrar ninguém falando sobre isso, porque ninguém foi atrás dessas meninas que abortaram e perguntaram para elas se elas se sentem melhor ou pior depois de terem abortado. Porque a questão é, depois de fazer um aborto como esse, essa menina de 11 anos, quando ela tiver com seus 15, 16, 17, 18 anos, se ela quiser saber, deixa eu ver como foi feito. Quem é que vai dizer para essa menina? Quem é que vai dizer se a opinião dela não mudaria? Quem é que vai dizer isso? Porque o trauma já foi feito. E quando a mulher fala, meu corpo, minhas regras, ok, mas a criança, ela é independente. A mãe está só carregando, mas ela já tem uma vida separada dela, e essa vida ela vai estar se desenvolvendo e vai nascer, vai sair, é uma vida. Então a pergunta é, qual é o trauma vai ser maior? Porque não existe ninguém falando sobre isso. Para nós sabermos, para essas pessoas, para nós não, para mim eu já tenho a minha opinião, mas para as pessoas irem para um debate, como foram no STF, elas precisam dizer, olha, as pessoas que já abortaram estão menos, não tem problema, não tiveram menos problema do que as que pegaram a criança, por exemplo, e doaram para adoção. E deram para adoção. E aí vão dizer o seguinte, não, mas tem muitas crianças aí que não estão sendo adotadas. Será? E quando esse caso da menina de 11 anos de Santa Catarina veio à tona, eu me fiz a seguinte pergunta. Os grupos abortistas disseram, tem que matar, tem que abortar. E aí me veio uma questão na minha mente, dizendo o seguinte, e se fosse um grupo, e se tivesse 2 homossexuais e dissessem assim, nós queremos adotar essa criança? Essa pergunta ela não tem resposta, porque isso não aconteceu. Eu só estou fazendo uma conjectura. Onde começa a vida? Na concepção? Na fecundação? Porque se começa ali na fecundação, no encontro ali das células, então tirar aquilo ali é um assassinato. E esse direito do assassinato, independente dos traumas que vão acontecer, independente dos traumas, a Bíblia condena. Porque 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Ana diz o seguinte, o Senhor é que tira a vida e a dá. É Ele que faz descer a sepultura e é Ele que faz subir da sepultura. Não sou eu, não é você, não é médico, não são. É o Senhor que tem esse controle sobre a vida. Quando a pessoa tira uma vida, ela está cometendo um assassinato e vai
responder depois. Vai haver um julgamento onde as pessoas vão responder por isso. Esses atos serão colocados. Porque nós não podemos afirmar que se ela tivesse o bebê, ela teria trauma. Se ela tiver o bebê e dá para a adoção, ela vai estar traumatizada. Nós estaríamos dizendo uma coisa que nós não sabemos. Então, como nós não sabemos se já está traumatizado, matar esse bebê, o trauma pode ser pior ainda do que pegar e dar essa criança para adoção. Mas a pergunta é, antes de fazer isso, deixa eu pegar nos braços, deixa eu pegar na mão. Sabe por quê? Porque Ana, quando não tinha filhos, ela chorava, a alma dela estava angustiada. E aí, Eucana, o marido dela, virou para ela e falou assim: poxa, Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você não está entendendo. Você não está entendendo. A maternidade, o filho, é uma bênção. Ah, mas e o pai? O filho é uma bênção. Deixa a mulher pegar na mão, deixa ela ver essa criança para ver se ela quer descartar. Deixa para ver o que vai acontecer antes de matar esse bebê, antes de matar essa criança inocente, porque nós estamos criando, a sociedade ela está tentando curar um trauma fazendo outro. E aí o que acontece? Os dados são escondidos. Os dados não são mostrados. Agora deixa eu dizer para os irmãos aqui qual é o interesse maior dos grupos feministas. É ter liberdade para abortar quando bem quiser e bem entender. Como assim? Não tem condições agora de ter filhos. Não veio uma boa hora. Não posso. Aborta. Os casos mais dramáticos e sensíveis tratam-se de crianças. E é verdade, é sensível, é delicado. Mas o que esse grupo está querendo não é isso. O que esse grupo está querendo é liberdade para libertinagem, para fazer o que quer, a hora que quer. E aí vai incluir: sou pobre, não tenho condição, não foi agora, não planejamos, então vamos abortar. E tem que ter o direito para isso. É isso que eles querem. Sabe por que é isso que eles querem? Porque na lei brasileira é permitido. Mesmo eu discordando disso, a lei brasileira permite o aborto em caso de estupro, em caso do risco da mulher, em caso de anencefalia, é permitido. O que eles estão querendo? Que em 12 semanas seja liberado o aborto. Vocês viram aqui como está um bebê de 12 semanas, e é isso que eles querem. Matar. É complicado, irmãos. Mas é isso que nós estamos vendo no nosso país. E a questão é: você é contra? Você é a favor? Na verdade, as nossas opiniões pouco importam, e sim o que está escrito na palavra de Deus. Sabe que em Gênesis, no capítulo 30, Raquel virou para Jacó e falou assim: Jacó, dá-me filhos. Por quê, Raquel? Senão eu morro. E aí eu falei: não podia ter filhos, ela era estéril. Eu falei: então você vai pegar minha serva Bila e vai ter filhos com ela, e o filho dela eu quero colocar nos meus braços. De tamanha vontade da mulher ter um filho nos braços. Mas e o pai? Não quero saber, eu quero saber da criança, Jacó. Eu não quero saber, eu quero saber. Me dá um bebê, me dá filhos. Deus disse lá em Gênesis, ele diz assim: e Deus os criou, Deus, o homem e mulher, e diz: frutificar. Os filhos são herança, filhos são uma bênção. Quem somos nós para dizer que aquela criança que não foi abortada, foi vítima de um estupro, quem somos nós para dizer que essa criança não deveria ter nascido? Eu não posso trazer aqui, por causa do tempo, trazer vídeo de pessoas que poderiam dizer assim: olha, eu era para ter sido abortado, mas houve um problema lá e acabou que eu não fui, e eu estou vivendo. É muito fácil falar de aborto para quem já está vivo. Mas e o bebê que não tem culpa de nada? Se nós queremos melhorar, vamos melhorar a nossa legislação,
Vamos melhorar a segurança das mulheres, vamos cuidar das mulheres, mas não vamos cuidar das mulheres matando eles sem culpa de qualquer coisa. É aquele ser tão indefeso, tão pequeno, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo. Que culpa esse bebê tem? Mas talvez seja mais fácil esmagar ele, para tirar ele do mundo. Porque o que eu queria trazer aqui para os irmãos é só a verdade do aborto. É assim que ele é feito. É desse jeito que ele é feito. Ele não desaparece da barriga. Não desaparece. Se você não sabia disso, essa é a verdade. Ele é esmagado. Ele é despedaçado. Ele primeiro é assassinado, para depois ser tirado de lá de dentro. De uma forma ou de outra ele vai ser tirado. Não pode ficar dentro da barriga. Não pode. Tem que ser tirado. Mas a pergunta é, vamos tirar com vida ou vamos matar primeiro? Meus irmãos, o Marquinho leu o Salmo 139, versículo 16. Coloque na tela para nós, Salmo 119, versículo 16. E eu queria terminar dizendo uma psicóloga, ela disse o seguinte: pesquisas científicas também relacionam o aborto ao risco de doenças mentais. Um artigo publicado no Jornal de Psiquiatria de 2011, por exemplo, revisou 22 estudos sobre o efeito de aborto na saúde mental feminina. A conclusão foi de que o risco de doenças mentais é de 81% maior em mulheres que fizeram um aborto. A revisão também destacou que mulheres que abortam têm 34% mais chances de sofrerem ansiedade, 37% mais de depressão, 110% de risco de se tornarem alcoólatras e 115% mais risco de tentarem suicídio. Outros estudos também relacionam o aborto a problemas na saúde mental. Segundo esses trabalhos, mulheres que abortam têm 250% mais risco de serem hospitalizadas por questões psiquiátricas, sendo 138% mais chance de desenvolver quadros depressivos e incidência de 60% mais casos de estresse pós-traumático. E vai, os números vão embora. Mas diz aí o Salmo aí, ó: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quantos meses tem aí? O meu corpo ainda informe. Não sabemos. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Os teus olhos, Senhor, me viram o meu corpo ainda informe. O que ele está dizendo? Tem vida aí. Tem vida aí. É isso que ele está dizendo. Quando? A partir do momento que se encontrou vida. Vida. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, irmãos.